Olá, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan Filho, e estamos aqui no dia 5/4 de 2026, hoje é dia de Páscoa, um dia maravilhoso, e você que nos encontrou aí pela internet, nós temos um canal no YouTube, que é o Igreja de Interlagos, temos um site também, que é igrejadeinterlagos.com.br, você pode se juntar a nós quando quiser. Entra lá no nosso site e tem um botãozinho lá ao vivo, aí você olha o horário do culto e clica no botão ao vivo que a gente vai permitir que você participe conosco, tá bom? Só peço que você entre com o microfone e o áudio desligados, né? Mas fique à vontade. Todo domingo às 18 horas, tá bom? Bom, hoje é um dia especial, é um dia de Páscoa, é um dia que para o cristão é o dia mais importante das festividades cristãs, tem um valor muito maior até que o Natal, né? Mas a Páscoa, para nós, ela tem um significado grandioso, ela tem um significado muito grande. Vocês lembram que no domingo passado, eu estava falando sobre batismo e ressurreição, né? E eu fiquei de trazer o restante hoje para vocês. E também quero falar sobre o batismo do ladrão, né? O batismo do ladrão, aquele sujeito que foi morto também na cruz, e esse ladrão, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus fala assim para ele: comigo, você estará ainda hoje comigo no paraíso, né? E essa fala de Jesus, ela é importantíssima para a gente, né? Bom, nós precisamos, como eu estava falando domingo passado, desmistificar um pouco essa questão de corpo, alma e espírito, né? Corpo é o nosso corpo físico, a alma e o espírito, de acordo com o pensamento ocidental, grego, da filosofia dos gregos, a alma e o espírito são uma parte espiritual do homem, né? E não é isso que a Bíblia nos ensina, mas essa ideia, ela é uma ideia que está grudada na mente do pensamento ocidental, que a alma e o espírito são partes espirituais do homem, e não é bem assim que a Bíblia nos ensina, né? Então, gostaria muito que você prestasse atenção, né? E que se você se convencesse, já que você é cristão, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Essa junção desses três, entre aspas, seres, né? O ser físico, o ser emocional e o ser intelectual, né? São três seres que habitam um único corpo. E aí, essa ideia que pegou é a ideia de que eles se separam na morte. Esses três se separam na morte, né? Essa é uma ideia muito forte, muito forte. É uma ideia que pegou assim, assim de uma maneira que é até difícil de convencer o contrário. Mas eu vou dar as minhas motivações e as minhas explicações para vocês, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é a eternidade. Uma das coisas mais importantes para a gente poder entender a dimensão divina. Quem é Deus, o que é Deus, o que ele faz, né? Deus, ele tem uma dimensão atemporal. Deus não está preso ao tempo. Então, a ideia de que Deus está na eternidade, essa palavra eternidade é uma palavra que tenta explicar para nós mesmos que Deus está lá, na eternidade. Mas a palavra eternidade dá a sensação de passagem temporal, né? Então, por exemplo, o primeiro ano da minha eternidade, o segundo ano da minha eternidade, o 20º ano, milésimo ano, 10 milésimos de ano. Não.
Não, Deus não está num lugar onde o tempo passa. Deus está acima disso. O tempo passando é o sinônimo da corrupção. O homem só se corrompe porque o tempo passa, né? O metal corrói porque o tempo passa. As plantas envelhecem porque o tempo passa. Então, o tempo é o maior inimigo do homem, porque quanto mais o tempo passa, mais perto eu estou do meu fim. E Deus não tem princípio e não tem fim, percebe? Deus é um ser que está fora do tempo. Ele é dono do tempo, ele está acima do tempo, e a gente vai usar essa palavrinha eternidade para tentar enquadrar Deus na nossa mente. Só para isso que a gente usa essa palavra de eternidade. Para que Deus tenha um lugar aqui de pensamento, um lugar onde eu possa pensar. Então, como ser humano, eu vivo dentro do tempo, tudo o que eu faço está atrelado à passagem temporal, então eu preciso, na minha cabeça, criar um local de pensamento que se chama eternidade, que é onde Deus está. Então, nós precisamos explicar bem isso, porque a eternidade, o tempo não vai passar. E nós, seres humanos, não conseguimos entender a não passagem do tempo. É um assunto complicado. Eu sou físico. Não estou falando aqui para me enaltecer, não. Eu fiz física, fiz mestrado em física nuclear. Eu conheço um pouco de física de partículas, eu entendo um pouquinho de gravidade, eu entendo um pouquinho de astronomia. E o local no universo onde o tempo não passa é próximo de estrelas com grande quantidade de massa, ou buracos negros, por exemplo. Mas mesmo assim é difícil para a gente poder entender esses locais. Nós vamos precisar de matemática para isso. A matemática, ela me dá elementos de compreensão daquilo que eu não consigo entender. Por isso que a matemática é um assunto que eu curto bastante, eu gosto muito de matemática. Embora eu saiba pouco, sou professor de matemática, gostaria de saber mais, mas não sei muito não. Mas a matemática nos dá elementos para poder compreender aquilo que a gente não entende dentro da física. E aqui dentro da nossa vida espiritual, dentro do nosso mundo espiritual, a eternidade é um assunto de difícil entendimento. Não é fácil entender. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi moldada para a passagem do tempo, para essas 3 dimensões, altura, largura, profundidade. Né? O Einstein juntou o tempo e disse que o tempo é relativo, né? As 2 teorias da relatividade do Einstein, né? Ele fala sobre a relatividade do tempo. Né? Então, veja, na mente humana a mente humana está inserida num plano tridimensional. Quando proferimos uma frase, esta frase ela tem um tempo verbal. Acho que eu já até falei isso aqui semana passada. Em termos bíblicos, o tempo é o nosso grande inimigo, pois por ele passamos e envelhecemos. Envelhecer significa se corromper. Então a eternidade é um plano, é um local onde o tempo não pode existir. Não existe. Por isso que é tão difícil de entender. Lembre-se que Deus é soberano, inclusive sobre o tempo. Percebe? A mente de Deus não está presa ao plano quadridimensional humano. Não. Deus está longe disso. Né? Quando Jesus nasceu, ele nasceu dentro do espaço humano, dentro do local onde os humanos vivem. E o tempo passou para Jesus. Jesus não se corrompeu, Jesus não tinha pecado, mas ele envelheceu. Ele nasceu bebezinho,
De repente ele tinha 10 anos, de repente ele tinha 20 anos, de repente ele tinha 30 anos. Entendeu? Então o corpo de Jesus envelheceu, ele cresceu, ele se tornou um homem maduro. E Jesus nos ensinou a respeito do reino dele, que ele fala, o meu reino não é deste mundo. Ele nos ensina a respeito desse reino, o que é maravilhoso, né? Tanto é que todo mundo se esforça para entrar no reino de Deus, né? Todo mundo quer entrar lá, né? Ninguém quer ficar longe de Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Quero conhecer Jesus, de verdade. Eu quero um dia chegar para ele e falar, e aí, Jesus, prazer te conhecer pessoalmente, fisicamente, sei lá como. Mas nós estamos inseridos num contexto humano e é o tempo que nos faz envelhecer, né? No contexto bíblico, corpo, alma e espírito coabitam no mesmo corpo, participam do mesmo destino e serão inseparáveis, pois a ressurreição pressupõe um mesmo corpo de modo transformado, incorruptível, né? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala que isso que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Essa frase, para mim, tem um significado imenso. Ela tem um significado muito bom. Por quê? Porque se revestir da incorruptibilidade é ser transportado para o local aonde Deus está, aonde não há tempo passando. Nós não estaremos mais sendo corruptíveis. Não se vê na Bíblia a característica humana separada do seu corpo humano. Tá certo? Então, não existe, por exemplo, Jesus ressuscitou em espírito. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Jesus não ressuscitou em espírito. Não. Ele ressuscitou como ele era antes de morrer. E aí, ele ressuscitou com as características que eram dele. Ele conhecia os apóstolos, ele conheceu as mulheres que foram lá, ele reconheceu um monte de gente, percebe? Provavelmente, esse Jesus que ressuscitou é o mesmo Jesus que tinha morrido na cruz. Só que agora ele está revestido de incorruptibilidade, ou seja, o tempo não mais o segura, não mais o envelhece. O tempo perde o poder de envelhecer a Cristo na ressurreição. Então, por causa disso, temos o termo ressurreição, que significa um corpo morto volta à vida. É o que aconteceu com Jesus depois da sua morte. O corpo morto do Senhor voltou a viver. Aí alguém pode chegar para mim e falar assim, mas pastor, se depois da morte o meu corpo é desintegrado, ele desintegra, enfim, como é que pode ressuscitar? Deus é soberano sobre todas as partículas do universo. Se ele tiver que reconstituir um esqueleto, ele vai reconstituir com facilidade, porque ele está acima de tudo e todos. Vai ter a ressurreição. Irmão, vai ter. Jesus prometeu a ressurreição. A ressurreição vai acontecer. Porque é promessa de Jesus. Jesus não é mentiroso. Como isso, fisicamente, biologicamente, quimicamente falando, vai acontecer, eu não faço a menor ideia.
Mas uma coisa é certa, a ressurreição vai ocorrer. E você vai ser ressuscitado, e o teu corpo ressuscitado vai ter as características do corpo de Cristo, ressuscitado. Entendeu? Se você morreu embaixo de uma bomba atômica, se você morreu esquartejado, um pedaço foi enterrado não sei aonde, outro pedaço foi enterrado não sei aonde, não se preocupe, a ressurreição vai ocorrer. O Senhor Deus, o nosso Deus, ele é capaz de fazer isso com facilidade. Né? Então, irmãos, eu não abro mão desse raciocínio. Eu não abro mão desse raciocínio. Quem vai ressuscitar é o Hélio. É esse cara aqui que vai ressuscitar. Com as minhas características, com o meu raciocínio, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. É o Hélio que vai ressuscitar. Numa condição diferenciada, porque o Senhor Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. E assim seremos também. Então, não se preocupe disso. O que vai ter de bom lá no reino de Deus, como o tempo não vai passar, você não vai se corromper. Não vai ter corrupção. Ao lado do nosso Senhor, a santidade. E nós estaremos santos com Deus o resto da eternidade. Não posso nem falar resto, né? Por toda a eternidade. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer. Né? Então esquece aquela ideia de que o vovô morreu, virou uma estrelinha no céu. Não existe isso. Isso não vai acontecer. Tá? Esquece isso. O vovô morreu, ele está esperando a ressurreição, como todo mundo. Entendeu? Acabou a brincadeira. Muito bem. Como é que eu faço, então, para entrar no reino de Deus? Então, para entrar no reino de Deus, é uma questão de fé. Né? Nós precisamos ter fé em Deus, crer no Senhor Jesus, e aí você tem meio caminho andado. Né? O Senhor Jesus morreu, sofreu, ressuscitou, e ascendeu e foi aos céus. Esse é o meu Jesus. Meu Jesus é esse aí. Agora, esse Jesus, ele precisa tomar lugar na minha vida. Quando ele toma lugar na minha vida, quando esse Jesus toma o lugar dele na minha vida, eu passo a fazer parte da eternidade com ele. Tem algumas questões, que é a questão do batismo. O batismo é fundamental, né? Lá em Romanos capítulo 6, depois você lê. Você vai ver lá que o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, sepultados com ele pelo batismo na morte. Então você foi sepultado, você foi enterrado. Lá naquele sepulcro, onde Jesus estava morto, você estava lá também. Mas a sua condição espiritual é que você estava lá por causa do batismo. Essa é a questão. Aí alguns podem perguntar assim, mas será que o ladrão foi batizado? Né? Será que o ladrão foi batizado? Tem muita gente que se indigna por causa disso, né? Será que alguém vai entrar no reino de Deus sem batismo? Como que é isso? Bom, primeiro, se a gente lê o texto do batismo, se a gente lê o texto do diálogo que Jesus tem com o ladrão do lado direito da cruz, tem algumas indicações ali muito interessantes, né? Então, a gente vai tentar entender isso aí. Então, muita gente fala assim, o ladrão entrou no reino de Deus sem batismo. Tem algumas coisinhas ali que precisam ser levadas em consideração, né? Todos dizem que sim, que ele entrou de última hora, né? Pois Jesus afirmou que o ladrão entraria no paraíso.
Baseados no ladrão, então milhões de pessoas falam assim, não vou me batizar, eu me converto na última hora, porque assim como o ladrão, eu também. O ladrão tem sido um exemplo não muito bom para esses cristãos, né? Que querem, pseudo-cristãos, né? Que querem se divertir a vida inteira, quer abusar dos pecados e depois se converte na última hora, né? E aí não dá certo isso, né? Bom, o ladrão tem sido um exemplo não muito bom. Todos os fracos, todos os carnais, todos os desonestos, todos os impuros, prostituídos, creem que serão salvos na última hora, como ladrão, e permanecem caídos até o fim da vida. Se disséssemos que a santidade é indispensável para a salvação, logo alguém diz, mas o ladrão foi salvo. O ladrão foi salvo. Então, presta atenção aqui no que a gente vai falar. Se afirmamos que sem as obras a fé é nula, logo alguém dirá, mas o ladrão nada fez e foi salvo. Se pregarmos que o batismo é indispensável para a salvação, muitos vão falar, o ladrão não foi batizado e foi salvo. Se o ladrão foi salvo sem santidade, sem obras, sem batismo, eu afirmo que ele tem sido um falso profeta e tem lançado milhões no inferno. E a Bíblia diz assim, segui a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12, 14. E também em Tiago 2, 26 fala que a fé sem obras é morta. Quem crer e for batizado será salvo, Marcos 16, 16. Pedro diz, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo. Se o ladrão foi salvo, não poderia contradizer a Bíblia. Então vamos analisar o texto. E vamos conhecer o ladrão para não sermos condenados com os fornicadores. O ladrão repreendeu o outro, o que prova que os dois não eram iguais. Não foi isso que aconteceu? Vamos abrir lá? Lucas 23, 40. Lucas 23, 40. Olha lá. Um dos ladrões fala assim, né? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, pois, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Olha aqui, um indício. Tu nem ainda significa que esse ladrão, ele temia a Deus. Né? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha, quem é esse ladrão para testemunhar que Jesus não fez mal nenhum? Esse ladrão com certeza conhecia Jesus. Ora, se ele está falando que ele não fez mal nenhum, então esse ladrão aí, ele, além de temer a Deus, ele conhecia Jesus. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele ouviu da boca de Jesus sobre o reino de Deus. O ladrão sabia que existia um reino. Percebe? Nesse mesmo texto, o bom ladrão disse, tu nem ainda temes a Deus. Vemos que esse ladrão tinha temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, como lemos em Salmo 111, 10. Esse ladrão conhecia Deus e a sua palavra, pois a sabedoria vinha pela palavra. Continuemos a investigar o bom ladrão. Tinha consciência de culpa, castigo, de bem e de mal, e também da justiça de Deus. Porém, a declaração assustadora foi quando defendeu Jesus, esse mal nenhum fez.
Quem pode afirmar do meu caráter? Só quem me conhece. Para se afirmar que alguém é isento de culpa, é necessário um profundo conhecimento. E se o ladrão tinha essa intimidade, podemos afirmar que ele era discípulo de Jesus. Quando o ladrão, olhando para Jesus, com ternura e humildade, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, podemos ter certeza absoluta que foi um grande apóstolo, porque ele conhecia, ele sabia o que Jesus tinha pregado. Então, irmãos, esse ladrão conhecia Deus, e com certeza ele deve ter se batizado lá no batismo de João. Ele foi convencido pelo amor de Cristo a se entregar e a cumprir a sua pena. Ele foi convencido pelo amor de Jesus de que ele tinha que se entregar porque ele tinha feito coisas erradas. Mas, como é que é? Como é que ele fala aqui? Olha lá, ó. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Tá aqui, ó. E nós, na verdade, com justiça. Nós estamos aqui pagando com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Tá aí a resposta. Esse bom ladrão. Ladrão que, com certeza, aceitou o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Né? Então, irmãos, eu queria deixar aqui para vocês pensarem um pouco mais sobre essas questões da ressurreição, né? A ressurreição, ela é um fato, é uma promessa de Jesus, né? E essa promessa de Jesus, ela será cumprida. Porque Jesus, ele não é menino, ele não é uma pessoa que fala mentiras, jamais, jamais. Prometeria algo que não pudesse cumprir. Né? Mas Jesus vai cumprir a sua promessa. Nós sabemos que isso vai acontecer. Muito bem, meus irmãozinhos. Tem algumas considerações aqui para falar para vocês. Vamos lá. Nicodemos não era discípulo, chamou Jesus de mestre. Os incrédulos o chamam de carpinteiro. Os inimigos o chamam de Belzebu. O príncipe dos judeus o chamava de enganador. Somente os discípulos chamavam-no de Senhor, só os discípulos. O ladrão o chamou da maneira como estava habituado a chamar, Senhor, porque era seu servo. Agora analisemos o conhecimento teológico do ladrão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nestas palavras, afirmou o ladrão que Jesus não ia morrer na cruz. Então, nestas palavras, afirmou o ladrão que Jesus não ia morrer na cruz. Nenhum dos apóstolos tinha esse conhecimento. Mas em Mateus 26, 31 a 56, nós lemos que quando Judas entregou a Jesus, todos os discípulos o abandonaram. No Evangelho de Marcos 16, 10 a 14, fica mais clara a ignorância e a incredulidade dos discípulos, pois o próprio Jesus lhes lança em rosto sua cegueira. Só havia um que sabia que Jesus ia ressuscitar. Quem foi? O bom ladrão. Discípulo fiel de Jesus. Ele ouviu Jesus dizer que em 3 dias reconstruiria o templo. Está lá em João 2, de 19 a 22. Também ouviu Jesus dizer que ninguém poderia lhe tirar a vida, que tinha poder para a dar e para tornar a tomá-la. Também ouviu Jesus dizer que quem cresce nunca veria a morte, porque creu nas palavras de Jesus, sabia que não ia morrer na cruz, e ele o esperava no seu reino eterno na glória. O ladrão tinha certeza absoluta que Jesus não iria morrer,
que era rei eterno e que pelos méritos de Jesus entraria no reino dele. O ladrão sabia a doutrina da ressurreição. Ele ouviu Jesus dizer: eu sou a ressurreição e a vida, lá na casa de Lázaro. A conclusão que podemos chegar a respeito do ladrão é que, ao subir na cruz, não era mais ladrão, tanto que recriminou o outro. Havia mudado de vida quando seguiu a Jesus. E todos que seguiam a Jesus eram batizados. Dimas era batizado. Se alguém quiser afirmar que Dimas era ladrão ao subir na cruz, lembre-se que Jesus era inocente e foi condenado como ladrão. Na passagem, o ladrão Barrabás foi solto e Jesus morreu crucificado em seu lugar. E da mesma maneira que Jesus na cruz não era criminoso, Dimas também não era. Estava na cruz porque se entregou voluntariamente para obedecer a Jesus, que lhe disse: se trouxeres a tua oferta no altar, aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Dimas, o que tinha sido ladrão e salteador, entregou-se voluntariamente para pagar o que devia ao Estado antes da conversão. Os crentes de hoje não fazem isso. Pecam voluntariamente. São sensuais, mundanos, pensando em arrepender-se na última hora. O bom ladrão estava preparado para a última hora. Estava tão preparado que cobrou de Jesus a sua salvação, dizendo: lembra-te de mim, hein? E lembra-te na Bíblia supõe coisas passadas. O rico que foi para o inferno e clamou a Abraão, ouviu dele as seguintes palavras: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e que Lázaro somente males. Agora é consolado, este é consolado e tu atormentado. Também José, ao interpretar o sonho do copeiro do faraó, afirmando que em 3 dias ele seria restaurado, disse-lhe: lembra-te de mim quando fores bem, e que faças menção do meu nome diante de faraó, e faze-me sair do cárcere. Conclusão: se você não deixar para a última hora a sua salvação, se você crer em Jesus e conhecer a sua palavra como aquele ladrão conhecia, se você for batizado como ele foi, se você pagar as suas dívidas diante do teu próximo, diante do Estado, como ele fez e como Zebedeu fez, então você poderá dizer como o bom ladrão: Jesus, lembra-te do que eu fiz por ti. E Jesus vai dizer assim para você: hoje estarás comigo e com o ladrão no paraíso. Então tá aí, meus irmãos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O Senhor Jesus vai cumprir a sua promessa. Pode ter certeza. Vai cumprir. Eu espero ter encerrado aqui as dúvidas de vocês a respeito do bom ladrão da cruz, né? Esse texto que eu acabei de ler, do pastor Olavo, tá? Foi o pastor Olavo que fez esse estudo, e eu acho esse estudo fantástico, fantástico, simplesmente muito bom. Dei uma resumida só. Então, irmãozinhos, hoje é Páscoa. A Páscoa representa a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição que nós desejamos. É essa ressurreição que nós lutamos para que nós possamos ressuscitar exatamente como Cristo ressuscitou, né? Um corpo glorificado. Não é uma ressurreição igual a do Lázaro, que estava apodrecendo na tumba, Jesus foi lá e chamou Lázaro de volta. Não, não é essa a ressurreição. É a ressurreição para a vida eterna. Tá bom? Eu quero orar com você. Fecha seus olhos para que a gente possa encerrar. Senhor Jesus,
É difícil imaginar, Jesus, o quanto o Senhor sofreu para subir naquela cruz. É difícil imaginar, porque nós sabemos pouco sobre essa dor, sobre os chicotes que o Senhor recebeu, sobre os pregos que o Senhor recebeu, sobre os furos que o Senhor recebeu. É difícil de entender isso, Deus, mas nós entendemos que foi por amor que o Senhor passou esta grande dor, essa enorme dor. Sabemos, Deus, que o Senhor fez aquilo porque nós não temos salvação se não for pela tua mão, pelo teu feito, pela tua obra. E nós te louvamos por isso, Senhor. Que dia glorioso foi o dia da tua ressurreição. Foi o dia que o universo inteiro mudou, foi modificado. Eu imagino, Senhor Jesus, pelo que eu já estudei, o quanto o universo é grande. São 92 bilhões de anos-luz de comprimento, que é um tamanho assim que a nossa mente tem dificuldade de entender. E nós sabemos que o Senhor é Senhor de tudo isso. O Senhor é o Senhor de todas as coisas no universo. E de uma parte muito importante, o Senhor é o Senhor da minha vida. E eu te louvo por causa disso, Senhor. Te agradeço profundamente. E peço a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.